Amém, irmãos? Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 1. Para variar hoje, mais um dia daqueles, né? Queria ficar adorando o Senhor até meio-dia, pelo menos, né? Uma grande festa, né, irmãos? Quando a gente se reúne como igreja, você tem que ter isso, né, em sua mente. É uma grande festa ao nosso Deus. Essa é a nossa celebração. O nome é celebração, porque a gente celebra alguém, o nosso Pai. Então que você venha para cá, sabe, desprendido e com o coração apaixonado mesmo. Coração de entrega, né, de entregar o seu melhor para o Senhor. Amém? Na semana passada, né, nós falamos aí sobre a Páscoa, né? Só para fazer uma breve introdução, quando você abre aí Mateus capítulo 15, nós falamos sobre a celebração do judeu, né, chamado Páscoa. Está lá em Êxodo, no capítulo 12. Só que nós falamos também sobre não perder oportunidades. Gente como homem, né, e mulher de Deus, jovem do Senhor, a gente tem que entender que em todo momento nós temos que ver que o Senhor hoje, né, o varão de guerra aqui acabou levantando, dizendo assim: olha, onde você está, onde quer que você esteja, né, seja um lugar que você, de repente, com seus olhos pode achar e ver um lugar que é grande, ou de repente um lugar pequeno, mas seja qualquer lugar que você pregue a palavra, isso é verdade, né? Então, as oportunidades que você tem, não perca nesse tempo, né? Cada vez mais a gente consegue ver, né, que o mundo é cada vez mais mundo e a santidade de Deus permanece. Se você olhar aí fora, irmãos, tudo muda. Tudo entra moda, sai moda, né? Seja a cor, seja um som diferente, tudo muda, mas a palavra de Deus permanece, ela permanece a mesma. E o nosso Deus permanece o mesmo também, justo, fiel, verdadeiro. Amém, irmãos? Então, Mateus, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Vai ter... Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: oferta ao Senhor, ajuda que de mim devias receber, esse jamais será obrigado a honrar seu pai e sua mãe com seus bens. E assim validastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E eu queria, vamos ler só até aí, eu queria tratar hoje com vocês sobre a questão dessa tradição e dos costumes, né? A gente consegue perceber Jesus de uma forma muito franca, né? Hoje nós oramos aqui, eu acabei falando assim: Deus fiel, né? Deus de verdade. Os tratamentos de Deus, irmãos, para a nossa vida sempre será um tratamento franco, né? Às vezes um irmão que ama muito você, ele pode chegar e pode rodear para te falar uma verdade, né? E eu entendo, isso aqui é uma flor que eu ganhei, eu não posso tirar daqui. Acabei de ganhar essa flor de uma criança, né? Então eu creio que é um presente do Senhor. Eu coloquei bem aqui, tá ruim, mas não estou nem aí, porque é meu presente, né? É uma flor, tá? Para quem está vendo, é uma flor. Depois eu conto a história da flor, né? Mas abrir um parênteses, já que tocaram no assunto, né? As crianças têm falado muito comigo, né? Na adoração, né? Na forma com que eles adoram, na forma com que eles fazem uma grande festa aqui, louvor após louvor. A gente abre os olhos, eles estão ali, né? Pulando. E hoje eu pulei também, né? A gente vai entrando nessa vibe, né? E louvado seja Deus por isso. E hoje eu estava bem ali, e quando eu vejo, chegou uma criança, Sofia chegou para mim, né? Tio, vou lhe dar um presente. Foi tirar essa flor de papel, achei tão bonitinha. Falei: vou colocar bem aqui, estou de bolso. Então é por isso eu dou da flor no meu bolso. E como nós estávamos falando, Jesus, sempre alguém, um irmão, quando ele vai falar para você, muitas vezes ele rodeia, né? Ele rodeia, ele tenta, muitas vezes não tem a coragem de te falar verdades, né? Então ele acaba fazendo todo um ciclo. E eu não sei se você já passou por isso, mas você já saiu de uma conversa que você sai e fala assim: cara, mas peraí, o que ele quis falar? Já saiu de uma conversa assim? Alguém chega para você e fala assim: olha, mas
Aí vai buscar lá no alfa, chega no ômega, né, de A a Z, e no final você sai e fala assim, beleza, irmão, mas só queria falar isso para ti mesmo. Não, beleza, valeu, eu vou lá. E quando você sai dessa conversa, você fala assim, poxa, mas o que ele quis falar? Né? Só que com Jesus, irmãos, e com o Espírito Santo, o relacionamento não é assim, não há rodeios. As coisas elas vêm direto, de uma forma muito direta. Né? A gente consegue ver nessa palavra que Jesus, quando confrontou aqueles homens, ele falou o que para eles? Ô, meus amados, vocês estão fazendo tantas bobagens. Foi assim? Ele falou assim, olha, hipócritas, vocês estão de olho nas tradições que vocês julgam muito importantes, mas acaba que vocês não cumprem o mandamento de honrar pai e mãe. Hipócritas. Então, quando a gente fala sobre costume, a gente tem que entender que isso advém de toda uma vida, né, para a maioria de nós. E quando eu falo sobre, de repente, um homem ou uma mulher que hoje adulto, que nasceu numa cristã, a probabilidade natural de que ele venha a se valer de costumes também cristãos. Né? Os costumes eles surgem na nossa vida a partir de uma certa convivência, né, com a família, convivência com as outras pessoas. E o costume, via de regra, se você for olhar no cerne, na maioria das vezes ele vai surgir de uma boa intenção. Sim ou não? Ele vai surgir de uma boa intenção. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, olha, ensinando de uma forma errada, né? Chega e fala assim, olha, você tem que obedecer. Você está na igreja hoje, irmão, você seja submisso, você tem que obedecer, honre seus líderes. Aí alguém vai buscar uma situação e fala assim, honre, nem que seja errado. Aí eu estou dando ensinamento errado. Entendeu? Faça, nem que seja contra o que a palavra de Deus diz. É esse ensinamento errado. Porque você não está treinando sucessores, você está fazendo reféns. São coisas diferentes. E quando a gente olha por costumes, a gente consegue ver costumes bons, costumes ruins e costumes que não fazem diferença nenhuma. Né? Costumes bons. Vou dar um exemplo aqui, que não é uma ordem para a igreja. Dia 25 de dezembro, a gente se reúne numa mesa. Né? A igreja na Bíblia, mandou a gente celebrar o Natal. Sim ou não? Não. Mas tem alguma coisa errada de eu reunir minha família? Olha, vamos reunir porque a gente vai fazer uma ceia? Também não. Então eu posso dizer que isso é um costume bom. Eu reúno e começo a falar de Jesus. Costume bom ou ruim? Costume bom. Mas se de repente eu falo sobre costume relevante, lá em casa, por exemplo, as crianças têm um hábito, é costume na minha casa, as crianças irem para a cama às 9 horas da noite. Por mim é às 8, né? Mas eu sou meio flexível. Por mim era às 8. Eu era às 8 quando era garoto. E estou aqui saudável. Mas hoje, né, numa conversa, ficou às 9. Então é um costume. Mas é um costume relevante. Na sua casa pode ser 8, 7, 10, não ter esse hábito, né? Ou seja, pode dizer que na minha casa isso é um costume relevante. Mas tem costumes que são ruins, como por exemplo nós falamos na semana passada. Quando eu falo sobre a Páscoa e faço uma associação, esqueço o evento que mudou a história da humanidade a respeito da crucificação e ressurreição de Cristo, e coloco um coelhinho dentro da minha casa e dou, né, chocolate e falo assim, olha, nesse momento que a gente celebra isso aqui. Aí isso daí é um costume ruim, né? Só que costumes ruins que fazem parte da casa de muitos homens e mulheres de Deus, o que particularmente é um costume ruim, tá? Só que quando a gente olha, a gente está falando aqui de uma linha do judaísmo chamada os fariseus. Era uma linha de homens rabínicos que estudavam muito a palavra. Eles estudavam a palavra. Só que a gente olhando para as Escrituras, nós conseguimos perceber em muitos momentos que eles trazem determinadas perguntas para Jesus. E sempre eles voltam com resposta. Por quê? Porque o Senhor está lá devidamente instruído e inspirado na plenitude do Espírito Santo. Sim? Amém? Só que esses homens tinham costumes e tradições. Eles também tinham costumes e tradições. A partir de quê? A partir da leitura da palavra. Só que onde é que está o problema, irmãos? É quando você pega a palavra e você acaba deturbando o que ela quer dizer. Entendeu? E você acaba se utilizando de outras pessoas que estão sem conhecimento também, e você traz para perto e acaba fazendo com que essa tradição e esse costume seja uma verdade. Aí você tem um problema. Então, o que eu queria falar para você hoje, eu queria tratar com você hoje, são 3 consequências sobre esse foco em costumes. 3 consequências que pode ter para o homem e para uma mulher de Deus. Existe uma obra judaica chamada Mishnah. Nessa obra, ela dedica, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que uma vez a gente falando sobre tradição, o pessoal já está rindo ali, porque eu sei por quê. E nós falamos sobre a tradição, só para vocês terem uma ideia, existe um capítulo dentro dessa obra, um capítulo inteiro tratando somente de como lavar as mãos. Só para vocês terem uma ideia. O quanto que, em determinado momento, o judeu ele acabou se deparando com as tradições e acabaram equiparando essas tradições aos mandamentos de Deus. Aí nós temos um problema. Você percebe isso? Ou seja,
Ele pega uma tradição e um costume e ele equipara. Ele fala, olha só, se tu não cumprir isso aqui, é pecado. Se tu não cumprir isso aqui, está errado. Quando a palavra de Deus não diz. Aí a gente olha para fora e fala assim, poxa, mas hoje, né? A palavra está aí, está à disposição de todo mundo. Lê quem quer. Você pode pesquisar no YouTube. Sim ou não? Você pode jogar no Google. E no Google vai falar para você, né? O que é que se tem realmente esse texto na Bíblia, sim ou não? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você sai daqui e joga no Google? Você sai daqui e pesquisa na Bíblia? Você sai daqui e joga no YouTube? Louvado seja Deus, é isso mesmo. E você sai daqui e joga no YouTube? Porque essas fontes de pesquisa, vou dar uma outra notícia para você. Se você não tiver discernimento pelo Espírito Santo, você ainda pode aprender errado. Porque alguém lá pode dizer algo contrário à palavra e você pode acabar acreditando nisso também. Então eu falo para você, use a fonte chamada Bíblia. Use a fonte chamada Espírito Santo de Deus. Use a fonte chamada oração. Peça ao Senhor entendimento sobre as verdades, para que você não caia no engano de repente ficar refém de costume. Amém? Então, primeiro, irmãos, que eu queria falar com vocês é o foco na observação natural. Se você for lá em 2 Coríntios 5:7, a palavra de Deus diz, vamos falar sobre Bíblia, a palavra de Deus diz que nós caminhamos e andamos por fé e não por vista. Lembra que eu já falei sobre a oração de tocar Jesus, que o Senhor já falou comigo, tipo assim, não vai tocar, filho, você vai ser um homem de fé. Você vai caminhar por fé. Por mais que você não toque em mim durante a tua vida inteira, você vai continuar acreditando, porque você é homem de fé. Lembra que a gente já falou sobre isso? Quando a gente fala sobre os olhos naturais, há uma tendência da nossa parte de repente depositar a seleção por meio das pessoas. Nós começamos a selecionar. Ah, de Deus. Não é de Deus não. Você começa a selecionar, sabe por quê? Entra um homem bem daqui. Você sabia que eu tenho uma tatuagem? Você sabia que eu tenho uma tatuagem? Tá aqui, ó. Isso diz que eu sou do cão? Hã? Você sabia disso? Eu fiz antes de me converter, é verdade, entendeu? Mas eu não posso ver um homem entrando por aqui todo tatuado, como nós já tivemos aqui dentro, né? E olhar para ele e falar assim, rapaz, isso daí é tudo de Satanás, esse cara é enviado do cão aqui para esse ministério. Isso é um erro, irmãos. Porque eu estou me focando aonde? Eu estou com os olhos aonde? No natural. Estou com os olhos aonde? No costume. Você compreende isso? Então, quando a gente fala, a gente olha para as pessoas e acaba classificando da forma com que elas se apresentam, a gente consegue perceber que nós não estamos no caminho correto. Então, se você hoje anda nos lugares classificando pessoas por aquilo que você vê e muitas vezes nem as conhece, ore ao Senhor em relação a isso. Ore ao Senhor. Porque oportunidades talvez estejam passando na sua vida e por meio da forma com que você age, você pode acabar estando rejeitando as pessoas que o Senhor coloca na tua vida para que você pregue a verdade para elas. Né? Quando você seleciona e você chega para uma pessoa e fala assim, não, esse aqui não adianta, esse aqui não adianta, esse aqui não vai adiantar eu falar a verdade, você está colocando olhos naturais nela. Você está colocando sustento somente, sabe em quem? Naquilo que você pode fazer. E você está longe da verdade do que o Evangelho é capaz de fazer. Irmãos, alguém já pregou a verdade para vocês? Sim ou não? Beleza. Depois de pregar a verdade, você acabou errando? Sim ou não? Isso te faz ser do inimigo? Não. Então por que muitas vezes nós olhamos para pessoas com determinados comportamentos e nós acabamos acusando, dizendo que elas são de Satanás? Sim ou não? Sim. Sim. Existe, irmãos, algo extraordinário da parte do Senhor que Ele quer fazer na tua vida, se você ainda não se rendeu a Cristo. Extraordinário, sabe? Porque eu sou capaz de olhar para a minha vida e ver o que os meus braços podem fazer. Eu sei o que eu consigo. Se você perguntar para mim, Renzo, tá vendo o carro aqui, esse carro aqui? Carrega ele e bota lá do outro lado. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Porque eu estou sustentando só naquilo que meu braço pode fazer. Eu não consigo fazer isso. Mas Deus pode fazer, irmãos? Deus pode fazer, irmãos? Começou o quebrantamento, querido. Não esquenta a cabeça com isso. Bota lá no colo. Se for o caso, bota lá no colo. Se ela quiser sair, ó. Tá querendo sair? Ó. Se assustou, acho. Mas você consegue compreender, irmãos? Então, assim, às vezes, e que você leve isso no coração, os seus olhos naturais
pode ser o seu maior inimigo de falar de verdade de Jesus. Se você não tiver os olhos espirituais abertos, esse pode ser o teu maior inimigo no momento de falar de verdade de Cristo, inclusive dentro da sua casa. Amém? Quando a gente fala dentro de casa, sempre é mais difícil, né? Quando a gente fala dos olhos naturais também, não já apareceu alguém na tua vida que você fala assim, meu irmão, esse foi enviado pelo inimigo, cara. Sabe quando você está no dia de paz? Você está bem, você está tranquilo. Não aparece aquele enviado que você fala, meu Deus, irmãos, sim ou não? Sim. Esse sim foi mais alto, né? Quando a gente fala dos outros, né? É mais fácil pra gente, né? Mas, irmãos, aparece. E talvez essa pessoa que você julga como enviada pelo inimigo seja a pessoa que Deus colocou na tua vida para você falar do amor de Cristo para ela. Né, Jelly? Você compreende isso? Uma vez eu estava trabalhando, não mexendo com ninguém, irmão, só trabalhando. Na minha, como se fala. Chegou uma irmã do meu lado. O que é isso na tua unha? Tinha batido a unha. Rapaz, não sei, um negócio preto que apareceu. Rapaz, geralmente isso aí é câncer. Vai dar uma olhada. Sério. Eu olhei e falei, caramba. Tu não tem uma gripe guardada aí, meu irmão? Para me dar, né? Vai me dar um câncer, velho. Deus me livre. Mas você compreende isso? Ou seja, são aqueles momentos, irmão, na vida que você consegue perceber assim, fala, cara, de onde é que tu... Sabe? Você para pensar assim, você ri agora, meu irmão. Você precisa ver na hora. Você fala assim, meu Deus, de onde é que veio? Se você tiver com os olhos naturais, se você naquela manhã de repente não orou, na noite anterior, se você não confessou Jesus, se você não falou quanto que Deus é grande na tua vida, você vai perecer. E você vai devolver aquilo que você tem como carne. Entendeu? Você vai devolver o natural, você vai se comportar exatamente igual às outras pessoas. Exatamente igual às outras pessoas. E sabe o que vai impactar na vida daquela pessoa, do enviado para você? Nada. Da mesma forma como ela entrou na tua vida, da mesma forma como ela passou na tua vida, ela vai sair. Ela vai sair por quê? Porque o seu comportamento foi exatamente igual ao comportamento de todo mundo. Você não foi diferente. Você não foi o Leonel ungido do Espírito Santo no momento de dar resposta. Você não teve a sabedoria necessária porque você não buscou naquela manhã, ou na noite anterior, ou não está numa semana de oração, o que quer que seja. Inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa. É assim que funciona. Então, você tem que entender que nós, como igreja, nós não fomos chamados para selecionar ninguém. Ninguém. Lembra da parábola do joio e do trigo? Quando o Senhor tem joio, o que é que ele falou? Não, vai lá, arranca logo o joio e deixa. Não, querido, ele falou, meu irmão, deixa crescer. Depois a gente vai tirar o joio e vai queimar fora. Ou seja, a igreja, irmão, nós como igreja, nós somos os semeadores. Entendeu? A colheita vai ser do nosso Deus. Nós somos os semeadores. Como igreja, nós temos que entender que não fomos chamados para selecionar ninguém. Claro que a gente não vai deixar. Chegar alguém e começar a gritar de tudo quanto é jeito aqui dentro e xingar, não vamos deixar. Porque existe uma liturgia, né? Existe toda uma ordem, né? de culto estabelecida pelo nosso próprio Deus para esse lugar. Mas se de repente alguém chega e assenta, receba essa pessoa da melhor forma, dê o seu melhor. Porque, irmãos, tocar num ponto sensível, recursos financeiros. Sabe como é que a gente funciona? Geralmente é assim, olha. Vou utilizar esse copo d'água aqui. Beber água, tá? Caramba, amassou. Rapaz, amassou. Tu tem um copo aí, Lucildo? Tu tem um copo? Não, toma mesmo. Vou te abençoar, toma. Toma aí, beleza. Deus te abençoe, querido. É assim que a gente age. O copo está quebrado lá. Se colocar água, vai vazar. Mas sabe o que a gente faz? Geralmente a gente só dá aquilo que nos sobra. Você compreende isso? Ou seja, quando é que a gente, de repente, tem um coração desperto para falar assim, poxa, eu fui numa loja, estou comprando uma camisa. Vai ficar bem no fulano, na fulana, vou levar uma camisa para ela, vou abençoar. Isso é uma bênção. Não que você... Aí vamos lá, vou abrir um outro parêntese. Não estou dizendo que se de repente você tem um aspirador na sua casa, um aspirador de pó, aí você comprou um zero que não vou dar porque está usado. Não, irmão, abençoa alguém. Pode abençoar, não tem problema nenhum nisso. Só que eu estou dizendo é onde está o seu coração. Se ele está no natural, como todo mundo faz. De sempre entregar o pior, mas se colocar no lugar de bênção. Sabe, o coração do não me serve mais. Se não me serve mais, vou dar para alguém porque não me serve. Você compreende isso, irmãos? Você conseguiu ver a diferença? Você conseguiu ver a diferença?
Então que seu coração, daquilo que o Senhor deposita na tua mão, que seja um coração generoso, que você compartilhe, que você tenha os olhos espirituais abertos e que você entenda que você é uma fonte. E se você dividir aquilo que essa fonte jorra, ela nunca vai cessar, porque Deus vai saber que você é um canal dele nessa terra e nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria deixar uma primeira frase para você. Você é a roupa que Deus veste para se apresentar diante das pessoas que não o conhecem. A gente fala muito assim, né? Você é a Bíblia que muitas pessoas leem. Verdade. Na célula nós falamos, levantaram uma possibilidade de instigar outra pessoa, né? Está instigando. A pessoa te instiga. Aí você fica ali na santidade, né? Doida para pular no pescoço e dar 3 balançadas. Só 3, né? Balançada e largar. Mas você se segura. Ireis, mas não pequeis, né? Você, caramba, se segura. Só que se você devolver aquilo que você recebeu, a primeira coisa que aquela pessoa vai falar é o quê? Ela vai apontar para você e vai dizer: olha aí o crente. Entendeu? Olha aí. Diz que é cheio de Deus, mas olha aí. Né? Me xingou de volta, olha aí. Isso aí que é crente? Não, olha aí, tá vendo aí, ó? Quer pagar de santo. Lá se foi o testemunho. Resistir ao maligno, ele se apartará de vós. Resista firme. Te afasta da aparência do mal. São palavras bíblicas. Aparência. Você não vai lá para confirmar ver se é errado. Se afasta da aparência. Está te fazendo mal um convívio? Ora ao Senhor, te afasta, querido. Entendeu? Às vezes a gente não faz por vergonha. Lembra que eu falei no início? Rodeia, às vezes para tratar de algo. E o Senhor, por meio do Espírito Santo, trata com a gente de uma forma direta. Só que muitas vezes, sabe o que Deus trata direto na tua vida? Ele trata direto, sim ou não? Quando você está em oração, Deus fala contigo direto, sim ou não? Sim. Aí sabe o que você quer fazer? Você quer chegar para aqueles que não têm o Senhor e falar a mesma coisa. Meu irmão, não vai funcionar, querido. Não vai funcionar assim. A não ser que Deus mande fazer. Porque a gente que tem o Senhor, que tem o Espírito Santo, que tem a quem clamar, tem a quem recorrer, tem onde buscar refrigério, tem onde buscar refúgio, às vezes é difícil ouvir verdade. Às vezes é difícil. E quando é com a gente recebe assim, né? Poxa, caramba, tenho que me revisitar. Mas e quando é com o teu cônjuge? Alguém chega contigo e fala assim, né? Égua Regis, a Carolyn, meu irmão, olha, tal. E quando é com os filhos? Meu irmão Azaf, meu irmão, olha o comportamento aí, tá? Entendeu? Dá uma olhada. Eu sou muito tranquilo em relação a isso, né? Chamar a atenção do meu filho, eu libero para todo mundo, né? Sempre falei isso, não tem problema com isso não. Sobra para eles em casa. Entendeu? Chega em casa e te dá uma dura. Né? Eu falo assim, porque pode, irmãos. Irmãos, abri um parênteses aqui, eu creio que é do Senhor, olha só. Ora ao Senhor, para que onde teu filho esteja, cara, de repente uma pessoa de Deus esteja próxima dele. Entendeu? Instruindo de uma forma correta. Você não vai estar em todo lugar, filho, mas o Senhor vai. Você entende isso? Você não vai estar em todo lugar, mas o Senhor vai. Se eu estou por aí, o Cauã está no shopping, alguém vê uma coisa aí, Cauã, vem cá, meu irmão, o que você está fazendo? Não, faz isso não, peraí, vou ligar para teu pai, velho. Peraí, não, negativo. Eu agradeço a cada um de vocês. A Kiara está por aí, está fazendo errado. Kiara, vem cá, minha filha, o que é isso? Você está errado, não faça isso. Peraí que eu vou ligar para sua mãe, para seu pai. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu agradeço. Eu sou grato a cada um de vocês se vocês fizerem isso. Eu sou grato. Eu agradeço. Só que, às vezes, né, a gente com aquele espírito de debaixo das minhas asas, né? A gente se ofende. Sim ou não? Sim. Mesmo a pessoa estando certa. Nossa, acredita, brigou com meu filho só porque ele pegou um prego e arranhou o carro do outro. Entendeu? Só por isso, só porque pegou um prego e passou na porta assim, ele foi e brigou com ele. Só porque ele pegou um prego na porta. Olha o absurdo. Irmãos, é sério, a gente acaba passando por isso. Um parêntese, né? Tá até aqui. Pode me prender depois. Eu lembro que eles eram menor. E eu falei assim, não brinca com pedra. Lá onde a gente congregava, lá em Manaus, não brinquem com pedra. Isso aí vocês vão acabar jogando no carro. Depois passou um tempo e chegou notícia. Um outro coleguinha, eles brincando com pedra e jogaram no carro. Uau! Aí o que acontece? A Kiara sempre foi meio quase X9 assim, né? Ela já correu para perto, achava que ia se livrar da situação, correu. Papai, não fui eu. Chegou branca, né? Bichinha, minha orelhinha chegou branca. Papai, não fui eu. Não foi. O que foi, minha filha? Não jogaram uma... Meu amor, você estava brincando com pedra? Tava. Meu irmão, em casa foi couro nos dois. Os dois estavam brincando com pedra. Entendeu? Os dois estavam brincando com pedra. Mas se alguém chega para mim e fala assim, olha, irmão, olha só,
Estão brincando com pedra lá, cara, no campo. Falei, meu irmão, obrigado, meu irmão. Ei, bora, senta aqui. Castigo do até a gente ir embora. É assim que funciona, ou seja, não teria o prejuízo de pagar um capô de um carro para pintar. Então não teria. Você compreende isso? Então tenha sempre, irmão, essas instruções. Alguém de repente chegar com você, se de repente chamar a atenção do teu filho porque está fazendo algo errado, entendeu? Não se ofenda com isso. Mas é claro, né? A mãe está bem aqui, o pai. Aí está aqui, ei, mexe aí não, rapaz, sai daí. Não é assim também, né? Mãe, pai, tu está mexendo aí, vai quebrar, irmão, vai. Você tem que ter, né? Você tem que ter também um padrão de razoabilidade no momento de chamar a atenção. Uma vez eu estava no lugar, deram um grito com a Kiara. Foi mexendo no negócio, deram um grito. Né? E era uma pessoa que era meu líder, né? Tal, gritou. Gritou com ela. Mas gritou, irmão. Gritou, foi um grito. Aí se assustou, né? Aí o que acontece nesse momento? O homem cheio do Espírito Santo, ele tem que mostrar como é que o Espírito Santo agiria. Então o que é que eu fiz? Eu chamei, filha, vem cá. Meu amor, ali não é brincadeira, papai. Tá bom? Não vai pra lá, não mexa lá não. Se você quiser, você chama o papai. Tá bom? Tá bom, te amo, beijo, tchau. Eu fui embora brincar. Ela esqueceu, se perguntar hoje ela nem lembra. Mas meu testemunho foi diferente para aquele homem. Passou algumas horas, eu acho. No mesmo dia ele chegou comigo. Irmão, vem cá, eu queria conversar contigo. Cara, me perdoa. Nossa, eu gritei com teu filho, cara. Me toquei agora. Não, que é isso? Não, sério, me perdoa. Por favor. Não, meu irmão, tá? Não entrou nada no meu coração, meu irmão. Você é um homem de Deus. Amo você e tal. Pronto, nem conseguiu. Amo até hoje. Amo até hoje. Você entende isso? Ou seja, isso só o Senhor pode fazer isso na tua vida. Porque qual é o natural? O olho natural? Ei, rapaz, meu irmão, vem cá, tá falando com quem, filho? Não, é teu filho ali, não é meu, velho, que isso? Não é assim não, eu não grito, rapaz. Entendeu? Não, vai, pronto, confusão. Dois homens de Deus, de repente, brigando. Baita testemunho, né, de repente, para um visitante. Você compreende isso, irmãos? Então você tem que entender isso. Né? Você é a roupa que Deus veste para se apresentar diante das pessoas que não conhecem. Então abra seus olhos espirituais. Tire toda como é que chama? Tire todo engano, sabe? Ore ao Senhor para que Ele tire todo engano da sua visão. Né? Para que você não comece a selecionar aquelas pessoas que você acha, e a palavra mais correta é essa, você acha que pode ou não receber Deus. Deus toca qualquer um, querido. Me tocou, entendeu? Eu me coloco uma exceção, mas me tocou, né? Todos nós aqui. Segundo, ele te leva a ser um julgador nato, por excelência. Se você observar a tradição, ela leva a você julgar pelo costume, não pela aparência, né? Porque a gente falou sobre aparência. Quando a gente fala sobre costume, eu não sou, irmãos, de falar de nenhum ministério, sabe? Nenhum ministério dizer assim, não, porque lá se faz isso, lá outro lugar. Mas vocês acreditam, talvez não seja uma realidade de vocês, que existem lugares onde se diz que se prega a palavra de Deus e que mulheres não podem usar uma calça jeans? Vocês sabiam disso? Sim ou não? Vocês sabiam disso? Tá. Vocês sabiam que tem lugares onde a mulher não pode, por exemplo, depilar as axilas? Vocês sabiam disso? Que é considerado pecado. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Pois é. Não pode pintar cabelo, tem que deixar os bichinhos tudo branco. Coitada da Carla se estivesse lá, né, meu amor? Louvado seja Deus. Eu te amo. Seria enviada. Mas tá tudo pintadinho. Mas vocês sabiam disso? Não, vocês sabiam disso? É sério. Ou seja, são costumes, irmãos, e tradições que vão surgindo a partir de uma leitura errada do que a Bíblia quer dizer. E acaba se colocando como ordem sobre outras pessoas. Ordem. E quando você faz isso, é aquilo que eu disse no início, você acaba transformando reféns. Entendeu? Você faz reféns. Você coloca pessoas debaixo de um jugo pesado. Eu lembro que uma vez eu disse assim, a gente não vai colocar nunca uma placa aí fora dizendo dos requisitos das pessoas que podem entrar nesse ministério. Olha, para entrar aqui tem que ser assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. E mesmo as que adentram, como cada um de nós nessa igreja, que é a igreja do Senhor, em nenhum momento nós colocamos essas regras. Olha, você é obrigado, você tem que... Você entende isso? Ou seja, mas nós apontamos sim para as verdades daquilo que a Bíblia diz. Essas verdades, elas têm que ser ditas. Essas verdades fazem com que muitas vezes nós chegamos, chamamos a irmã e falamos assim, irmão, olha só, isso aqui não está certo, irmão, isso está errado. Olha o que a Bíblia diz, vamos para a Bíblia. O que é que ela ensina?
É por meio da leitura bíblica que a gente consegue ter o fundamento necessário para ensinar. Nós temos aqui o discipulado, né, com algumas famílias. Vocês já viram a gente passar ordens para vocês, que a gente não vai lá na Bíblia para mencionar, olha, isso daqui tem que ser feito, olha, dá uma olhada. Isso daqui não está certo. Mas a gente fala para vocês, meu irmão, você tem que fazer, senão a gente já fez isso alguma vez? Olha, se você não fizer, você será excluído. A gente já fez isso alguma vez? Mas isso não deixa de orientar com que a gente fale as verdades. As verdades continuam sendo ditas. O que você vai fazer, irmão? A escolha é sua. A palavra de Deus diz, né? Eu coloco à tua disposição a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. Aí se de repente o irmão está escolhendo algo que não é bênção na vida dele, a nossa é continuar orientando. Mas em nenhum momento vai... Ei, meu irmão, vai embora. Já falei para você fazer, você não está fazendo, vai embora daqui. Vai embora daqui. Em nenhum momento a gente vai fazer esse tipo de seleção. Principalmente com base nos costumes. Esse texto, né, que nós lemos, se você observar, bora ver quem estava atento agora ao texto, né? Esse é o momento, né, momento averiguação. Qual foi a crítica que os fariseus disseram para Jesus? Eles criticaram o quê? Onde é que isso está na Bíblia? Pronto. Você consegue perceber que isso é uma tradição judaica? Sim ou não? Sim, beleza, é uma tradição. Aí eu vou fazer uma pergunta. Olha onde está o problema, que essa é a grande chave. Qual é o relacionamento dessa tradição com Deus? O fato de não lavar as mãos, onde é que está a preocupação com Deus nesse ato? Impuros, beleza. E qual é o fundamento para essa impureza? Nenhum, querido. Mas se você for onde não usa calça jeans, eles vão falar sobre questão de sensualidade, entendeu? Calça jeans na mulher, sensualidade. Você entende isso? Ou seja, fundamento nenhum, não tem nada a ver com Deus, querido. Nada a ver com Deus. É lógico, né? Aqui, se de repente um visitante adentra com uma roupa muito sensual, seja homem ou seja mulher, porque hoje tem roupas sensuais para homens, amém? Tem roupas sensuais para homens, amém? Pois é, né? Igual aqueles cantores, né? Zezé de Camargo, caranda, né? Parece que não pode nem na calçada porque está todo apertado. Oi? Tá vácuo, né? É roupa vácuo, é isso mesmo, tira o ar. Mas o que a gente fala sobre isso? Aí vamos lá, entrou um visitante, o que você vai falar? Ele sentou do teu lado. Irmão, olha só, irmão, não pode, que tá errado essa tua roupa aí, velho. É isso que você vai fazer? Não, você vai assustar, você vai espantar. A gente não convence ninguém, irmãos. Assim como aqueles homens não convenciam, colocavam as pessoas debaixo de um jugo pesado. Talvez hoje para vocês seja inimaginável, porque vocês não estão embaixo desse jugo. Mas tem pessoas que até hoje estão, que precisam ser libertas disso. Então agora a gente vai fazer uma missão, vai para frente dessas igrejas. Não é assim que funciona. Não é assim. Mas lembra que eu falei sobre as pessoas que vão chegar na tua vida, que você não pode ter os olhos naturais para isso? Deus pode colocar uma pessoa na tua frente. E ela pode abrir a Bíblia e explicar o porquê que ela não usa o que usa, porquê que não corta o cabelo. Mulher com cabelo bem aqui, ó. Nada contra cabelos longos. Se você escolhe ter cabelos longos. Agora, se você não faz porque você entende que é um pecado, aí isso é um problema, isso é um fardo que é depositado de forma indevida sobre sua vida. E muitas mulheres hoje estão aí, não cortam o cabelo porque entendem que é pecado. Para a gente pode parecer absurdo, mas é verdade. Só que isso, irmãos, quando a gente olha, volto a falar para o mesmo ponto, quando a gente olha para os outros fazendo, é mais fácil da gente criticar. É muito mais fácil da gente criticar. Agora, você quer ver um exemplo? Lembra que eu falei sobre o horário de 9 horas da noite? Lembra que eu falei do horário de 9 horas? Beleza. Aí eu chego na tua casa e falo, meu irmão, é ordem, querido, teus filhos têm que dormir 9 horas. Bora, bota todo mundo para dormir. Eu estou fazendo errado. É até uma boa instrução, para que você tenha mais tempo, né, como casal. É até uma boa instrução. Mas nunca será um costume bíblico. Entendeu? Nunca será um costume da igreja. Nunca será. É uma orientação. Mas quando você coloca como ordem, você coloca o quê? Você coloca um fardo sobre a vida da pessoa. E isso acontece. Então que o Espírito Santo possa tocar o teu coração. É o que a gente chama de religiosidade também, né? Religiosidades indevidas. Que ele possa tocar o teu coração
para ver se de repente você não está fazendo esses depósitos, não somente sobre sua vida, mas sobre a vida de outros também. Segunda frase que eu queria que você levasse: a igreja do Senhor não foi chamada para colher os salvos, mas para plantar a salvação. É incrível isso, né? Como essa frase, ela fala de uma forma profunda. Ela não foi salva para colher, não foi chamada para colher os salvos, mas para plantar a salvação. Ou seja, nós somos semeadores, irmãos, de sementes que vão levar para a eternidade. Nós somos os semeadores. Você é semeador, meu querido. Você é quem é chamado por Deus para plantar sementes de eternidade na vida das pessoas. Hoje eu lamento, né? Eu fiz um convite, conversei a semana inteira com um convidado, pensei que vinha para cá, um tio, né? Muito querido, muito amado, não veio hoje. Não sei também se ligou, que meu telefone não está em casa. Entendeu? Mas virá, que está sendo semeado, sabe? Semente de vida eterna está sendo semeada na vida dele, semente de verdade. E eu creio que em algum momento nem vai nascer a plantinha. E eu creio que vai crescer uma árvore frondosa. E se esse homem, um dia que possa ter a oportunidade de testemunhar, se esse homem se converte a Cristo, nossa, que testemunho, que testemunho. Homem já de avançada idade. Entendeu? Mas as sementes estão sendo lançadas. Podia olhar para ele e falar assim: não, mas ele fala sobre tal coisa que não tem nada a ver com a igreja. Vou excluir, pelo contrário, é esse que eu tenho que trazer para perto, para falar das verdades com amor, com discernimento. Com discernimento e com amor. Não é, como eu falei, o cara sentar ao teu lado, cutucar e falar: meu irmão, essa tua roupa aí, você tem que... Isso vem com o tempo. Vem uma semana, roupa inadequada. Vem outra semana, roupa inadequada. Vem a terceira semana. O Senhor vai tocar, querido. Entendeu? O Senhor vai tocar até o momento, de repente, olha, eu queria um discipulado, eu queria uma conversa mais franca. Aí esse é o momento de você orar, você abre um propósito, pede a sabedoria do Senhor e trata do assunto. Você compreende isso? Mas nunca será. Entendeu? Você chegar e acusar para alguém e falar: meu irmão, deixa eu falar, olha, essa roupa aí, a gente não é chamado para classificar nada de ninguém. Está te incomodando, querido? Sai da cadeira, senta em outro lugar, sai da frente. Entendeu? Mas não exclua as pessoas que se iam colocar na sua vida. Amém? Terceiro, te leva a um olhar sem discernimento de Deus. Olha o que diz o verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Um olhar sem discernimento de Deus, irmãos, te leva a ver problema em muitas coisas que não são. Posso dar um exemplo? A gente morava bem aqui nesse prédio, começaram a construir o prédio do lado. Eu vi vai ter muita poeira, teve poeira, mas nem tanto, né? Mas não vai mais ter vento. Acho que aumentou o vento, porque fez uma parede, entendeu? Eu olhava para o prédio e olhei para o prédio e falei assim: caramba, mas o vento vem daqui a Bahia, eu acho que não vai empatar o vento não. Mas uma coisa ele vai me trazer sombra. E realmente, à tarde batia o sol na costa de casa, né? E o nosso quarto e o banheiro ficavam mais quentes. Com o prédio, pronto, fez sombra. Né? E às vezes, quando a gente olha determinadas circunstâncias, a gente pensa que é um problema. Como, por exemplo, ir no mecânico, às vezes, né? A gente acha que é um problemaço levar um carro no mecânico. De repente, é para o mecânico ouvir aquilo que você se alimentou durante a semana, no culto, para falar para ele. Ele está esperando essa palavra. Assim: olha o plano perfeito. Né? Meu irmão vai lá, vai chegar no mecânico, vai pregar para ele: meu irmão, esse homem daqui a pouco está na igreja, está convertido. Mais uma alma cansada para o reino de Deus. Só que para a gente, no primeiro momento, é um problema. Eu conversava um pouco antes aqui com o Elito, e daqui a pouco o Laranjal do Jari de novo, né? Eu vi no Pirata a cadeira do meio, desconfortável, nossa, e foram só 4 horas. Hoje, minha senhora pediu para ir um pouco mais tarde, vou sair no ônibus das 10 hoje. Adivinha qual a cadeira que tem, irmãos? A única. A do meio, lá de trás, que não reclina. Entendeu? Eu falei: Senhor, se eu quer falar sobre meio, meu Deus, fala comigo, Pai. Segunda vez consecutiva, é oportunidade. Sabe-se lá se não vai colocar uma pessoa do meu lado para conversar com ela sobre Jesus durante 8 horas, meu irmão, de viagem. O ônibus balança: meu irmão, só Jesus salva, querido. E vamos lá, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Não, meu irmão, isso aí, olha, ele pode mudar toda a circunstância no buraco e pregando. Porque para a gente pode parecer engraçado, mas de repente o lugar de oportunidade que o Senhor está me colocando para falar da verdade dele. Você é a diferença onde você está, querido. Você é a diferença. A palavra de Deus diz, né, que os pastos, os campos estão prontos para ser colhidos. Prontos. Poucos são os trabalhadores.
E se a gente olhar aqui, se eu fizer uma contagem só com essa rua, nós somos poucos ainda. Ainda somos poucos. Mas poderíamos ser mais. Se você começar a distribuir o currículo da empresa Cristo S.A., meu irmão, entendeu? Vá falando da verdade. Ele está regimentando almas, meu irmão, está regimentando gente para trabalhar. O RH lá está pronto, meu irmão, para receber currículo. Bote o seu lá. Meu irmão, a partir de hoje eu sou um trabalhador do reino de Deus. Vou semear a verdade de Cristo. Coloque o seu currículo, meu irmão. Entendeu? E-mail @cristo.com. Mande o seu e-mail, querido. Entenda isso. O que não pode, irmãos, é a gente ter uma vida, sabe, de indiferença. Indiferença, eu tenho falado isso nos cultos, eu tenho falado isso nas células. O que não pode é nós termos uma vida de indiferença. Tanto faz. Porque o fulano conversa todo dia comigo. Tanto faz o fulano. Porque a fulana conversa. Tanto faz a fulana. Se você tem a certeza da salvação, aquilo que você quer para você, que é bom, você não quer derramar sobre a vida de outro? Sim ou não? Só 3 acho que sim. Então derrama, querido. Chegou o momento. Só que esse derramar, ele nunca vai estar relacionado, nunca, com religiosidade. Ele sempre vai estar relacionado com verdade. Verdade. E onde é que você colhe a verdade? Na palavra de Deus. Então não vai adiantar você sair daqui empolgado e dizer, não, a partir de hoje eu vou falar daquilo que é do reino. A partir de hoje eu vou falar. Aí você vai para o YouTube, pega um monte de frase, aí decora as frases e vai falar para o pessoal aí fora, não vai adiantar nada. Vai continuar sendo convencimento da sua parte. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas se você se alimenta da verdade, se você é um homem ou uma mulher de oração, se você busca a direção do Espírito Santo, Ele vai te usar. Porque poucos são trabalhadores, porque o RH está aberto, porque estão aceitando o currículo. Por todos esses momentos que, claro que eu fiz uma analogia, mas que você entenda isso. Se você não compreender, sabe o que é medíocre? Quando a gente fala medíocre, a pessoa, nossa, né? Uma ofensa. Você sabe o que é medíocre? Oi? É só a média, querido. Quando você olha para alguém e fala, olha, uma pessoa medíocre, você pensa que é um xingamento. Não, ela está falando, olha, essa pessoa está na média, é mediano. Entendeu? Então uma pergunta para você hoje. Você tem sido uma pessoa medíocre no reino? Você tem sido como a média das pessoas que se apresentam diante de você? É uma reflexão que você tem que fazer. Você entende isso? Ou seja, medíocre significa o quê? Estar na média. Isso é medíocre. Mas se alguém chega para você e te chama de medíocre, você vai gostar? Você é medíocre. Você vai gostar? Por que não? Porque sempre a gente é utilizado no momento depreciativo. Dizer assim, poxa, você está na média, você é medíocre. Entendeu? Ninguém gosta. Mas aí você volta para trás e fala assim, cara, deixa eu fazer uma reflexão. Eu tenho quanto tempo de convertido? Meu irmão, eu sou homem ou uma mulher de oração? Eu tenho falado das verdades de Cristo para as pessoas? Porque se eu não sou, estou no momento de mediocridade. Eu tenho me comportado como a média. Sim ou não? Sim. Porque o que eu sempre falo, irmãos, é que para a gente, entenda isso, sempre será mais fácil observar o erro dos outros. Sempre. Sempre será mais fácil você ter os olhos naturais, observar o que a pessoa faz e falar assim, ele está errado. Sempre será mais fácil você olhar para a família que está do lado e criticar a forma com que eles criam os filhos. Sempre será mais fácil você olhar para alguém e falar assim, cara, mas o que ele está fazendo? Sempre. Mas será que em algum momento você consegue pegar aquele erro e colocar como exemplo para a tua vida e agir diferente? Isso faz a diferença. Isso sim faz a diferença. Quando você olha o comportamento e fala, meu Deus, eu não quero, está errado, eu não quero isso para a minha vida. Eu vou agir diferente, mas quando olho para a minha vida, se eu não estou agindo igual, estou agindo parecido. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha casa. Eu vou agir diferente. Você tem feito isso? Se não tem feito, você está no padrão mediano. Como é o nome para isso? Medíocre. Amém, irmãos? Então, hoje eu queria orar por você e que o Espírito Santo pudesse falar ao teu coração. Eu vou deixar essa última frase. Há um tempo de construção de Deus em você, ao redor de você, que você pensa que vai te sufocar, mas o plano de Deus é te trazer refrigério. A gente passa, às vezes, um tempo, um período, sabe, de muita luta, de muita batalha,
E que a gente pensa, né, muitas vezes, que aquilo vai nos sufocar, que aquilo vai nos matar muitas vezes. Mas, na verdade, se você se render a Cristo, se você se render à oração, você vai experimentar lá na frente de um momento de refrigério. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. A oração que eu peço que você faça hoje, sabe, eu creio que há uma direção do Senhor nesse sentido, é que o Senhor te retire desse contexto de mediocridade, entendeu? Se de repente, volto a falar que essa palavra não foi para apontar o dedo para ninguém, não foi para jogar pedra em ninguém, mas foi para te levar para uma reflexão. Sabe que a média geralmente ela não avança. Sabe por que a média não avança? Você sabe por que a média não avança? Porque sempre haverão pessoas fazendo melhor. Então a média ela sempre vai ficar estagnada. Mas aquele que quer, ele sempre vai buscar mais. E quem busca mais vai viver coisas diferentes. Você compreende isso? Então que você ore ao Senhor para que você não esteja nessa média. Que você ore ao Senhor para que Ele revele ao teu coração se de repente hoje você não está mergulhado nesse cenário de mediocridade. Entendeu? Se você não está justamente na média, que é ruim para quem ouve. É ruim para quem ouve. Entendeu? Mas que isso seja de repente uma verdade. Lembra que eu falei sobre dar rodas? Né? As pessoas chegam contigo, às vezes te amam muito e dão uma série de rodas para depois te falar algo. E às vezes nem te fala que você vai embora para casa. Eu falei isso no início. E você vai, poxa, mas o que é que ela quer me falar? E você tem que ter uma certa reflexão e buscar, e às vezes conversar com a pessoa de novo. E chegar para a pessoa e falar assim, pô, mas me fala. Não, sério, eu sei que tu quer dizer algo. Me fala, me diz. Tem uma segunda, uma terceira, uma quarta conversa. Mas que com o Senhor, eu estou falando aqui entre homens e mulheres de Deus, né? Com o Senhor as coisas que o Espírito Santo revela são coisas diretas, né? Então que você ore ao Senhor para ver se hoje você não está nessa média, para ver se você não tem buscado o suficiente, você não tem se alimentado o suficiente e você não tem conseguido derramar sobre a vida de outras pessoas. Irmãos, entra aqui um cara, eu esqueci o nome dele, como é o nome do astronauta brasileiro lá? Que foi? Oi? É Márcio Pontes, né? Marcos Pontes. Vocês sabem que é o Marcos Pontes? É o único astronauta brasileiro, né? O único astronauta até hoje brasileiro que foi para o espaço. Marcos Pontes. Aí Marcos Pontes entra por aqui. E você sabe quem ele é. Você falaria de Jesus para ele? Não responda, mas você falaria de Jesus para ele? Se você, de repente, no seu coração, olhar e falar assim, caramba, mas ele é muito inteligente. Nossa, mas ele palestra sobre motivação. Ele é muito inteligente. Não sei se eu falaria. Se você tem isso no seu coração, você continua se alicerçando sobre a sua força. Sobre a sua força. Então você não está se permitindo se preencher de Deus. Porque você continua com vergonha. Mas se você se permitir, sabe, se render a Cristo. Você se permitir ser preenchido por uma sabedoria que não vem de você, Ele vai acrescentar sobre a tua vida. Você entende isso? Aí é o momento que você sai da média. É o momento que você sai da média, você passa a ser uma ferramenta eficiente de Deus. Amém. Então feche seus olhos. Eu sempre falo sobre isso, faça a sua oração sincera a Deus nesse momento. De uma forma sincera, singela, simples, mas fale verdade. Converse com o Senhor em verdade.